Roma. Esse início é muito forte, não dá não, cara. Eu sou... Essa parte da história da humanidade que o Ocidente tá brotando, entendeu? Tudo que a gente entende como Ocidente, ele tá nascendo aos poucos, sabe? Exato. O Roma não é um lugar que foi conquistado pelo Alexandre. Sim. É um lugar que a gente nem tem certeza de como foi fundado. Sim, tem a história mítica lá do Rômulo e Remo, né? Que eram dois órfãos que foram criados por uma loba. E aí, eventualmente, um deles mata o outro, numa história, um negócio meio Caim e Abel também. E aí ele funda a cidade, e aí... Tem a história que são refugiados de Troia, ou desertores de Troia que fundaram a cidade, roubaram um monte de esposa lá pra eles e tal, e fundaram. Enfim, a gente não sabe, mas os romanos eram diferentes dos outros povos que estavam ali na Itália. Tinham gregos no sul, a famosa Magna Grécia, né? E tinham gauleses, tinham outros povos itálios ali, samitas e tal, etc. Eu não conheço direito. Mas Roma era diferente. E Roma era muito próxima do mundo grego também. Quando acontece o negócio do Alexandre, eles têm uma ideia, né? Ele fala, pô, e se fosse a gente agora, sabe? Exato. E aí, cara, eles começam a conquista, né? Primeira hegemonia total na Península Itálica. Eles conseguem... A Itália moderna hoje é, tipo assim, a primeira zona de influência de Roma. E aí eles começam... Aí eles já são uma das maiores potências do mundo. Eles estão rivalizando direto com os cartaginenses. Os cartaginenses. Eles já estão em competição direta com os cartaginenses. São duas guerras, Roma sai por cima, com duras penas. Que é aquela história do Aníbal e tal, né? Exato. Que ele atravessa os Alpes, ele era tipo... Os romanos eles estavam invencíveis, basicamente, até chegar esse cara, que ele era um general cartaginense. Cartago fica tipo na Tunísia, onde a Tunísia é hoje, né? Então é meio que do outro lado do Oceano Atlântico, na África. Só que nessa época, o norte da África... Do outro lado do Atlântico? Do outro lado do Mediterrâneo, foi mal. Na África, só que nessa época, o norte da África parece que ele era muito mais verde do que é hoje, né? Então não era esse desertão, era uma terra realmente fértil e muito mais rica do que é hoje. Enfim. E esses caras eram comerciantes fodas, porque eles eram fenícios. Eles eram comerciantes com origem fenícia, que é basicamente a Síria e o Líbano, é o Levante hoje em dia, né? Muito bom. Enfim, e aí o Aníbal, ele era, cara, o único cara que conseguiu derrotar os romanos, ele impôs várias derrotas bizarras nos romanos, tipo, quase acabou com o exército romano, assim. E aí os romanos conseguiram derrotar ele. Ele começou a fazer doideira, né? Exato, ele começou a fazer umas coisas. O pessoal fala dessa travessia dos Alpes como se fosse um negócio irado. Esse era, tipo, o último recurso do cara. Ele literalmente, os romanos, eles tinham a crença que os Alpes, que são as montanhas que ficam no norte da Itália, na Suíça, na França, né? Eles eram praticamente impossíveis de ser atravessados, né? Pelo menos com um exército era impossível, dava pra você atravessar sozinho e tal. E aí o Aníbal tava fazendo campanha lá pelo norte da Itália, uma hora o Aníbal só some, ele fala, ué, onde é que ele tá? Aí do nada ele desce os Alpes com tipo os elefantes dele, porque ele tinha cavalaria de elefante, entendeu? Com 10% que sobrou dos elefantes. Os elefantes morreram no frio dos Alpes, óbvio, enfim, né? Mas depois ele impõe várias derrotas nos romanos e eventualmente ele é derrotado pelos Scipios africanos no norte da África, né? Perfeito. E aí os romanos salgam a porra, queimam, destroem toda a cidade, Cartago, e salgam tudo pra nunca mais brotar nada. Tamanha era a rivalidade, né? E os cartaginenses realmente eram os caras do mal, entendeu? Eles cultuavam o que essencialmente é o deus Baal, que tem na Bíblia, no livro de Elias, que é um deus que tinha... demandava muito sacrifício humano de bebês, assim, né? Parece que essa era a grande parada de Cartago. Que, tipo, na medida que a cidade foi ficando mais decadente, assim, as elites começaram a sacrificar mais e mais bebês, entendeu? Eles não sacrificavam só os bebês dos comuns, eles sacrificavam bebê de todo mundo. Então era só uma matança generalizada, mas aí pra frente vai ter um desses impérios que é bem semelhante. Mas enfim, e aí, cara, os cartaginenses eram do mal, os romanos eram do bem. O bem venceu e aí... Mas os romanos aprenderam com os cartaginenses a melhorar a marinha deles também. E aí isso vai abrir margem pros romanos dominarem o resto do Mediterrâneo e transformarem numa parada só. É a primeira grande rodovia, assim, não é uma rodovia, óbvio, mas é o mar, né? Exato. Mas é um lugar seguro pro comércio fluir livremente. É o Mare Nostrum, que é como os romanos tinham esse flex, assim, tipo, o mar é todo nosso, a gente dominou o mar inteiro, sabe? Exato. E enfim, eles, cara, conquistam a Grécia e os romanos, eles copiam muito da cultura grega também, só que eles eram mais pragmáticos, né? O que eu vejo muito os gregos, eles se importavam muito com a questão das ideias e tal, e os romanos, eles gostavam muito do negócio das ideias, só que eles se importavam muito em, tipo, cara, vencer, entendeu? Em dar certo, as coisas têm que funcionar. Então eles unem
um pouco, tanto das coisas mais altas quanto das coisas mais baixas, para fazer um império muito grande, muito duradouro, muito inovador. O povo militarista também, né? Os romanos, eles tinham também essa criatividade dos gregos, mas eles aplicaram a coisas da vida real, entendeu? Exato. Sistematizar a sociedade. A gente falou tantas coisas que os romanos inventaram. Os romanos inventaram escrever código legal, entendeu? Porra, isso é um negócio assim... Eles não inventaram isso, mas eles fizeram, sistematizaram os direitos do cidadão pela primeira vez, entendeu? Exato. Que isso é um negócio fundamental para a sociedade moderna. Na engenharia tinha lá o mistério do cimento romano também, Exato, que eles eram... como conseguia ser tão durável, né? Como isso era tão resistente. Guerra, eles revolucionaram balista, o conceito de centurião, o tortuga lá, a formação tortuga. Exato. E diferente, por exemplo, o Alexandre o Grande, quando você fala das inovações militares, você fala só daquele negócio dos hoplitas com as lanças muito grandes. Só que Roma, o exército vai evoluindo muito ao longo do tempo, né? É porque são, mais de 1000 anos de história, né? Que é uma coisa que poucos impérios aí da lista conseguiram fazer. Mais pra frente tem impérios que conseguem conquistar muito, mas aí, uma hora ou outra, as conquistas deles ficam estagnadas e eles começam a dar errado porque eles não conseguem se reinventar. Os romanos não, eles conseguiram se reinventar várias vezes. Eventualmente, Roma se torna cristã, né? Não, primeiro Roma deixa de ser um reino, vira uma república, né? Depois tem 7 reis, aí vira uma república. Se não me engano, na época do Scipio africano e do Aníbal já era uma república, né? Não, já era uma república, já. Exato, sim, com certeza. Enfim, e aí eles prezam muito por essa coisa de lutar contra a tirania, sabe? Então isso é uma coisa fundamental pro Ocidente também. Essa noção de que, cara, você tem efetivamente cidadãos que não são súditos, sabe? Eu diria que talvez Roma não tenha inventado, mas esse legado vem muito do período republicano de Roma, que é meio que uma das eras de ouro, assim, do Império. Aí depois o Júlio César, que é um dos maiores generais da história da humanidade. O Júlio César tem uma história com o Alexandre o Grande também. Que é muito irado. O Júlio César tava combatendo uma revolta, eu acho, na Espanha. Aí tinha uma estátua do Alexandre o Grande. Pra você ver como era a sociedade dos romanos, né? Tinha a estátua do Alexandre o Grande. Na Espanha, aleatoriamente. Exato. Assim. Aí parece, cara, que o Júlio César, assim, as pessoas relatam que o Júlio César já tava com 30 e poucos anos. E ele era governador de uma província. Exato. Ele já tinha sido Praetor, que é basicamente o juiz, assim. Então ele tinha tido um cargo muito, muito alto na República Romana. Ele era um dos top prospectos do Império Romano no seu ápice, assim. Ele era... E aí, puta, ele fala que ele chegou lá da estátua do Alexandre, começou a chorar, cara. Porque ele não tinha conseguido conquistar tanto, assim. Então, tipo, esse é o tipo de... Essa é a cabeça do cidadão romano, né? Da elite romana, né, pelo menos. A gente pensou muito, assim, como sintetizar por que Roma deu tão certo. Entendeu? E eu acho que a gente acabou parando essa dicotomia entre inovação e ordem, né? Exato. Porque o romano, o cidadão romano, ele era engenhoso, ele era criativo, ele tinha incentivos para inovar, mas ele também não tinha incentivo, né? Mas ele era forçado a também estar bem organizado, bem estruturado, sistematizado. E aí, esse ciclo de inovar, estruturar é o que permitiu que Roma fosse tão hegemônica e tão longeva também. Exato. Entendeu? Então, por mais que Roma tenha um pouco fama de ser arrogante, assim, dos romanos serem arrogantes, eles tinham meio que orgulho de quem eles eram, mas eles não tinham orgulho exatamente do que eles faziam, entendeu? Então eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, sabe? Então, de certa forma, eles não eram arrogantes de verdade, sabe? Porque eles estavam dispostos a mudar, eles tinham a humildade de reconhecer que, cara, se tem um jeito melhor de fazer, eles vão adotar. Se tem como copiar uma outra pessoa que faz uma coisa melhor, ou se tem um cara que fez uma inovação melhor, eles adotavam, entendeu? Progressistas, é irrelevante, né, pro debate, porque todo mundo é assim. Tipo, você precisa ser assim pra você se manter vivo. E alguns impérios aí eram grandes inovadores. O Alexandre. Mas não eram bons em ordem, entendeu? Não era organizado. E alguns eram muito bons em ordem. Eu diria que os islâmicos aí, né? Os islâmicos, mas eles não são bons em inovação, entendeu? Exato, Então eles acabam ficando mancos também. E aí, cara, Roma também governava com light touch, assim, né? Com a mão leve, igual os persas. Então as diferentes províncias tinham os governadores, só que tinha as elites locais. Basicamente era se você não se revoltasse contra Roma e você mandasse homem e dinheiro, tava tudo certo. E você tinha a opção de se romanizar também, né? Ser romano não era uma parada étnica. Pelo menos sei lá, não sei se algum grupo específico era, tá? Sim. Mas assim, tinham judeus romanizados, tinham galeses romanizados,